Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 3 versículos desse capítulo. Quero que você acompanhe. Os 3 últimos versículos. Quantos acharam Isaías capítulo 6? Faça assim com a sua mão. Quantos nesta noite têm a sua Bíblia aí com você? Ergue a sua Bíblia bem alto. Bem alto, diga comigo assim: eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, portanto ela é a verdade, e como verdade, eu a recebo em meu coração, e ela traz no meu coração a fé que eu necessito para me achegar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Verso 11 diz assim: então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será o seu toco. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nesta hora, que esta palavra, Senhor, ela se transforme em cada vida que aqui está, em cada vida que está ouvindo esta palavra em algum lugar, nesta hora. Que esta palavra, ela seja uma palavra que traga uma transformação, uma mudança no nosso coração, em nome de Jesus. Graças te damos e pedimos que os corações sejam abertos, os pensamentos sejam liberados para receber do Senhor a preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra. A Bíblia, queridos irmãos, nos assegura que Jesus venceu o mundo. Aleluia. A Bíblia nos assegura que ainda que nós passemos por lutas, por tribulações, o Salmo diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor, o meu pastor, o nosso pastor, estará conosco. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele usa de muitas figuras na palavra para nos ensinar. E esta palavra em especial, Deus está usando 2 figuras. Está falando ao profeta Isaías sobre o povo de Israel. Nós precisamos entender que Israel, Deus estava dizendo para o profeta que Israel estaria cativo por muitos anos num cativeiro. Que Deus falaria ao povo de Israel, Deus falaria ao coração de Israel, mas Israel ainda assim não daria ouvidos à voz do Senhor.
mas para que ele continuasse falando até que Deus cumprisse o seu propósito sobre a nação. E aqui nos versos 12 e 13, ele usa a figura dessas duas árvores, o carvalho e o terebinto. Também em alguma tradução pode aparecer no lugar de terebinto a palavra azinheira. E aqui ele está usando essas duas figuras para falar ao povo de Israel sobre uma promessa maravilhosa que ele tinha para Israel, e que nós podemos hoje, firmados nesta palavra, entender que da mesma forma, ainda hoje, Deus fala conosco, Deus nos lembra das suas promessas, Deus ele renova os sonhos nos nossos corações, Deus ele nos toma pelas nossas mãos e nos ajuda a caminhar sentido aonde Ele tem sonhado em nos colocar. Essa semana nós estávamos em família, com o nosso carro em algum lugar aqui neste bairro, e em um determinado momento, veio na minha mente esta palavra, terebinto. E eu confesso aos irmãos que na hora, eu não me atinei que esta palavra se referia a uma árvore. Eu estava, naquele momento, por não me lembrar, eu estava achando que esta palavra significava alguma joia preciosa, alguma pedra preciosa. E eu dizia no carro para minha esposa, minhas filhas estavam conosco, nossas filhas estavam conosco, e eu disse, nossa, veio uma palavra no meu coração agora, na minha mente, terebinto. E a minha esposa, a pastora, disse, só isso? Só isso? Muito estranho, terebinto. E aí, então, rapidamente, pegamos a ajuda dos universitários e fomos lá pesquisar o que era o terebinto, depois de eu ter dado um chute, dizendo, eu acho que é uma pedra preciosa. E aí veio a palavra, relembramos que esta palavra significava o nome de uma árvore, terebinto. E aqui em Isaías ela aparece também ao lado da árvore chamada carvalho. Duas árvores, o carvalho e o terebinto. E eu então fui pesquisar e fui estudar um pouquinho sobre estas duas árvores, em especial a palavra terebinto, porque nós temos que estar muito sensíveis a Deus, porque Deus ele fala conosco como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, nós temos que estar prontos. Nada nesse mundo que nós estamos vivendo, que somos seguidores de Cristo, nada acontece por acaso. Cada segundo da nossa vida não é o acaso, é a permissão de Deus, tem o agir de Deus, tem o poder de Deus em cada segundo da nossa vida, em cada batida do nosso coração, tem um propósito desse coração bater e bombear sangue por todo o nosso corpo. E eu fui buscar então, eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, o que o Senhor está querendo falar? O que o Senhor está querendo dizer para mim? É comigo? O Senhor tem algo para falar com a igreja? Então eu queria nesta noite compartilhar com você algumas descobertas, e eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao teu coração nesta noite, baseado nesta palavra de Isaías, em especial nesta figura da árvore chamada terebinto. Estão prontos? Bem, muitas características destas duas árvores, eu vou começar por ela, pela árvore terebinto, e uma coisa que nos chama a atenção é o crescimento desta árvore. Os estudos nos mostram que esta árvore chamada terebinto, é uma curiosidade, elas atingem normalmente um porte, como diz a ciência, um porte arbóreo. Essa foi a descrição que eu encontrei. Ela chega até 15
15 metros de altura. Então ela é uma árvore muito grande, 15 metros de altura. Para você ter uma ideia, aqui temos 7 metros de altura. Se contarmos o piso lá de baixo, um pouco mais, 10 metros. Ou seja, um terebinto, ele chega na sua altura máxima e ele passa a altura deste prédio aqui, aonde nós estamos. Logo nós entendemos que é uma árvore que tem presença. Ela é uma árvore que traz um destaque. Deus quer falar ao teu coração nesta noite através desta palavra, desse significado. Deus estava dizendo para Isaías: olha, vai acontecer algo sobre o meu povo, vai haver uma dispersão, vão ser colocados cativos, vai haver algo que vai mudar a história do meu povo. E ele diz: mas, preste atenção, verso 13, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, se ainda ficar uma parte do meu povo sem que eles se espalhem, quero que você saiba que eles tornarão a ser destruídos. E aí ele termina dizendo: como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será o seu toco. Diga comigo: a santa semente será o seu toco, voltará a florescer. Aleluia. Sabe qual vai ser a semente desta árvore que vai voltar a florescer? A Bíblia diz que será o seu toco. O toco do terebinto ou o toco do carvalho. É o que a palavra está nos ensinando. Amados, se nós somos comparados por Deus na sua palavra ao terebinto, eu posso entender que Deus está dizendo para nós: não pare de crescer, não pare de crescer. Você não pode deixar que nada e nem ninguém interrompa o seu crescimento. Ou seja, Deus quer que você cresça. Diga aleluia. Deus quer que eu cresça. Não estou falando de um crescimento físico, de estatura. Eu estou falando de um crescimento espiritual, um crescimento de relacionamento com Ele, um crescimento onde você ouve a voz de Deus, que é tão real, aonde você busca o amor dEle, e Ele enche o teu coração com esse amor, aonde Ele fala com você e você corresponde ao que Ele fala. Então nós vimos aqui uma característica do terebinto: crescimento. Uma outra característica é a resistência desta árvore. Os estudos dizem que o terebinto é a última madeira, é a última árvore da floresta a apodrecer. Olha que tremendo! Ela é uma madeira extremamente dura, extremamente compacta, ela é resistente ao polimento. Esta é o terebinto. E Deus está dizendo que eu e você, nós somos um terebinto. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um terebinto. E Deus quer que você cresça. E Deus quer que você resista. Resista o quê? O terebinto, irmãos, por ser uma árvore resistente, por ser a última árvore a apodrecer, vamos dizer assim, numa floresta, significa que as pressões, as tempestades assolam esta árvore. Vêm os tufões, os ciclones que vêm contra esta árvore, ela enverga para cá, ela enverga para lá, mas ela não
quebra, porque esta árvore ela é resistente. Sabe o que Deus está falando conosco? Que você vai ser um terebinto. Vai vir as lutas, virão as lutas, as pressões, virão as dificuldades, mas meu irmão, você não vai quebrar, porque o Senhor tem colocado você nesta posição. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Se você crê, diga: eu creio nesta palavra. Na sua vida, meu irmão, você está sendo preparado por Deus para você suportar o peso das provações que estão vindo e virão sobre nós. Esta madeira, ela era usada pelos estudiosos, dizem que ela era uma madeira usada para fazer bancos, cadeiras. Você acabou de dizer para o seu irmão: você é um terebinto. Sabe o que significa? Pessoas poderão vir na sua vida, sentar em cima de você, meu irmão, você vai passar por muitas provas, mas você não vai quebrar, porque tem uma resistência de Deus, o poder de Deus está sobre a sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Um terebinto não quebra fácil. Se ele não quebra fácil, significa que o terebinto não vai ser morto. Ou seja, não vão conseguir matar o terebinto. Tem tantas pessoas desistindo da carreira cristã. Tem tantas pessoas apostatando da fé em Deus. Vem uma provinha, vem uma luta, está desanimado, já está abandonando a carreira, já está abandonando a fé, a confiança em Deus. Você é um terebinto? Sim ou não? A Bíblia diz que você é. Se você é um terebinto, então você vai continuar firme no Senhor. Porque a resistência na hora da tribulação, ela não vem do seu esforço, da sua capacidade, mas a resistência vem de Deus, aleluia. Uma outra característica desta árvore é a sua resiliência. O que é a resiliência, pastor? A resiliência, ela é a capacidade que algo tem de ser moldado. Esta árvore, ela tem a capacidade de ser moldada, ou seja, vem as pressões, mas as pressões não conseguem quebrar você. Meu irmão, vai vir pressões, vão vir pressões, vão vir ventos, vão vir lutas, podem vir sofrimentos na nossa história, mas se você está firme no Senhor, o vento pode te jogar de um lado, de outro, você vai envergar aqui, vai envergar lá, mas você não vai quebrar, aleluia. Sabe que as primeiras rodas, elas eram feitas do terebinto, porque é uma madeira, além de ser uma madeira resistente, o terebinto é uma madeira maleável, ela é uma madeira resiliente, capaz de sofrer uma mudança, um molde para servir para algo específico. Também ainda descobrimos algumas outras coisas. O terebinto é um ótimo combustível para se fazer fogo. Muito utilizado nas lareiras. Por quê? Porque essa madeira, ela tem uma facilidade muito grande de pegar fogo. Temos terebintos aqui nesta noite. Você é uma pessoa, meu irmão, e Deus olha para você nesta noite como alguém que tem uma facilidade muito grande de ser incendiado pelo poder do Senhor, pelo fogo do Espírito. Você não somente é uma pessoa que que tem essa facilidade, esse alto grau de ser incendiado pelo fogo do Senhor, mas você também, por ter esta facilidade, você é alguém usada por Deus para aquecer outras pessoas, através da chama, através da presença do fogo de Deus. É isso que Deus tem nos chamado para sermos nestes dias, aonde estamos na sua presença. O terebinto é a árvore que mais resiste ao fogo, ela demora para se apagar.
por causa da sua qualidade. Também nós descobrimos que esta mesma árvore, o terebinto, ela é um remédio para os doentes. Sabe, irmãos, não existe coincidência, como eu já falei. O que Deus está dizendo é que Ele faz de nós carvalhos, terebintos. Ainda que venham as provas, as lutas, ainda que venham os ventos, ainda que o machado corte esta árvore, ainda que ela chegue ao toco, ela vai brotar, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai crescer, dela vai surgir uma nova árvore, uma gigantesca árvore resistente, uma árvore que traz remédio aos doentes. A medicina popular atribui os frutos do terebinto, da azinheira, propriedades curativas para diarreias, desinterias. Diz que a resina desta árvore é como um antisséptico. Ela também pode ser um anti-inflamatório e ela ajuda com doenças como ascite, que é uma acumulação de fluidos na cavidade do peritônio, devido a cirrose e doenças graves do fígado. Lá em Gênesis capítulo 43, verso 11, não aparece o nome da árvore terebinto, mas fala dos frutos do carvalho, dos frutos do terebinto. E se você for olhar o capítulo 43 de Gênesis, verso 11, você vai ver lá este remédio. Que madeira você é, meu irmão? Que madeira você tem sido? Deus está levantando-nos para sermos como um terebinto, como um carvalho. Mas não termina aí as características desta árvore. Uma outra característica do terebinto é que ela é uma árvore que tem um perfume indescritível. Ela é uma árvore cheirosa, uma árvore perfumosa. E os estudiosos dizem que o perfume do terebinto, ele pode chegar até a distância de 1 quilômetro de onde está esta árvore. Ou seja, 1 quilômetro depois, alguém sente o perfume do terebinto. Agora, para que isso aconteça, tem uma curiosidade. Para que esse perfume seja exalado, para que esse perfume viaje tão longe assim, a casca desta árvore, a casca do terebinto, precisa ser arrancada. Esta árvore precisa ter a sua casca rasgada, precisa ter a sua casca dilacerada. Ela precisa ser ferida na sua casca para exalar o perfume. Ou seja, quanto maior e mais profunda for a ferida no caule do terebinto, maior será o perfume exalado por esta árvore. E o que mais me chama a atenção, irmãos, nesta árvore é exatamente isso, que para nós experimentarmos da sua melhor essência, é necessário que ela tenha a sua casca arrancada, o seu tronco ferido, os seus galhos podados, porque se ela não passar por esses processos, ela será confundida como uma árvore comum, correndo o risco de virar lenha para ser queimada. Deus não tem nos chamado para sermos uma árvore comum. Jesus, Ele espera que cada um de nós sejamos como uma árvore frutífera.
uma árvore que dá os seus frutos, uma árvore que tem um propósito. Quanto mais o terebinto é ferido, mais exala. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, você é um terebinto, e você tem um perfume indescritível, mas você poderá ter, muitas vezes, a sua casca arrancada. Esse é o preço, irmãos, da bênção. Muitas vezes nós queremos conquistar, nós queremos crescer, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos passar pelas provas, passar pelas lutas com vitória, mas nós não queremos ter sem nenhum sofrimento, não queremos ter nenhuma dor, não queremos ter nenhuma cicatriz. Quero falar um pouco sobre o carvalho. O carvalho, se você chegar num bosque, onde existem carvalhos plantados, e nesse mesmo bosque, outras árvores junto com o carvalho, não tem como você não distingui-lo. Porque o carvalho, ele será a árvore nesse bosque mais velha, também assim como o terebinto, e a árvore mais alta do bosque. Então você pode imaginar se num bosque tivessem duas árvores, um terebinto e um carvalho plantado, haveria uma disputa. Qual das duas seria a mais alta? Seria a mais alta. Essa é uma característica, assim como vimos no terebinto, estamos vendo no carvalho. As marcas, querido irmão, no carvalho, as marcas do seu orgulho. O carvalho, ele tem uma vida média entre 500 e 1000 anos. Você já parou para pensar nisso? É uma árvore de 500 a 1000 anos de vida. E ela alcança entre 30 a 40 metros de altura. Ou seja, diga comigo, vida longa. Vida longa. Aleluia. Isso proporciona ao carvalho uma característica não muito confortável. Porque por ser esta árvore de 500 a 100 anos, de 30 a 40 metros de altura, proporciona ao carvalho uma vida sofrida, um caule enrugado e raízes profundas. Os estudiosos dizem que para cada centímetro que o carvalho fica para fora da terra, 6 centímetros está para baixo da terra. Ou seja, para cada 1 metro de altura para fora da terra, as suas raízes estão 6 metros para baixo da terra. O que proporciona a esta grande árvore esta resistência. Isso não tem nada a ver com a idade dela. Sabe, amados irmãos, as marcas que nós adquirimos na nossa vida, elas indicam que você é um vencedor. Posso ouvir um amém? As marcas que você traz na sua vida não significa velhice, antiguidade, não. As marcas que você traz, que nós trazemos na nossa vida, indicam que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquilo que não nos marcou, não serviu na nossa vida para nada. Se você não tem marcas na sua vida, não serviu de nada na sua vida a sua experiência. As marcas são importantes, elas falam muito sobre nós, elas falam muito sobre Deus na nossa vida. As marcas, elas nos atestam. Cada tempestade que vem abater contra as nossas vidas,
vêm e deixam as suas marcas. Eu tenho certeza que aqui nesta noite, há muitas pessoas que já estão se identificando, já conseguem ver e se lembrar que as tempestades que passaram por você, as marcas profundas que elas deixaram sobre a sua vida. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: cada marca dessas faz de mim e de você um carvalho melhor do que nós somos. Aleluia. Cada uma delas. As suas cicatrizes, queridos irmãos, indicam que eu e você, nós estivemos na guerra, nós saímos para guerrear, por isso trazemos cicatrizes, e quando nós olhamos para ela, não significa que nós fomos derrotados, não, mas significam, quando olhamos para as nossas cicatrizes da guerra, que nós saímos vivos, e saímos mais fortes das batalhas, porque é isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Indicam que eu e você, nós fomos feridos na casca da nossa vida, no invólucro da nossa experiência, da nossa história, mas nós não continuamos sangrando até a morte. Sabe por quê? Porque Jesus sangrou até a morte no seu lugar, para que eu e você fôssemos este carvalho plantado, enraizado, firmado no Senhor nosso Deus. Aleluia. Você é um terebinto? Você é um carvalho? A Bíblia diz que nós somos carvalho e terebinto. Querido irmão, não se apavore. Se você entrou aqui nesta noite e está passando por uma luta, eu quero te dizer uma coisa do Senhor para você nesta noite: que as tempestades elas vêm na nossa vida, mas elas vão embora e o carvalho permanece firme no Senhor. As tempestades não vão te abater, não vão te derrubar, porque o Senhor tem feito de você como um carvalho. Uma característica do carvalho, como eu havia mencionado, está nas suas raízes. Assim como quem vive muito passa por muita experiência, o carvalho é uma árvore que tem uma característica muito interessante. Quando ela passa por uma tempestade e recebe fortes pancadas das rajadas de vento e chuva, o seu tronco é como uma das madeiras mais resistentes do mundo, assim como nós lembramos bem do terebinto. Não se quebra, mas se contorce toda, ela enverga, mas ela se molda ao vento. Sabe, irmãos, o carvalho, ele tem forte resistência às situações, às intempéries da vida. Por incrível que pareça, quanto mais ele se sujeita às intempéries, mais fortalecido o carvalho sai das lutas, das tempestades. E mais ainda, os estudiosos dizem que quanto mais ele passa por estas provas do tempo, das intempéries da natureza, mais profundas as suas raízes vão ficando, vão se arraigando no solo a cada tempestade. Uma chuva o empurra e as suas raízes se aprofundam e se agarram na terra, e ninguém e nada derruba um carvalho. O seu tronco, enquanto essas raízes estão firmadas, profundas, o seu tronco se revigora, e a possibilidade do carvalho ser arrancado do solo pelos temporais vai cada vez mais diminuindo drasticamente, até se tornar nula esta possibilidade. É nesse nível que Deus quer levar você e eu, para que nós tenhamos raízes profundas nele. Eu vejo que tem muitos cristãos hoje que não têm raízes, não têm raízes no casamento, não criam raízes no emprego, não criam raízes na igreja, no ministério. Ah, não está bom, vou para outro lugar, vou para outro emprego, vou para outro casamento, vou para outra igreja. Deus quer que você
crie raízes a partir de agora. Aonde Ele tem plantado você, a sua vida, é necessário você ser ali como um carvalho, bem enraizado. E aí virão os ventos das heresias, virão os ventos dos convites do inimigo, você vai gemer aqui, vai envergar lá, mas você não será derrubado, porque você é um carvalho firmado no Senhor, aleluia. Como andam as suas raízes? Talvez essa é a pergunta que você precisa fazer nesta noite. Você tem tido raízes profundas? Deus quer que você aprofunde suas raízes. Permita o Senhor, quando chegarem as provas, enraizar você ainda mais. E você vai vencer cada uma delas. E também uma outra característica, e eu não quero me alongar, poderíamos falar muitas outras coisas, mas uma outra característica é que o carvalho, ele tem a oportunidade do renascimento. Olha que tremendo. É um tipo de árvore que quanto mais forte venha o vento e a tempestade, mais forte ela fica, mais forte o seu tronco fica, mais forte o seu tronco se firma na terra e ela não se quebra. As raízes do carvalho, amada igreja, não são profundas por causa, como eu já disse, por causa dos longos anos de vida do carvalho, não, mas sim por causa das tempestades. Quando as tempestades vêm e passam na vida do carvalho, ela procura então se aprofundar ainda mais as suas raízes. Ou seja, o objetivo desta árvore é permanecer em pé. Poderão vir outras tempestades, mas eu permanecerei firme, sem quebrar, estarei ainda mais forte para as próximas provas. O carvalho tem profundidade, e porque ele tem profundidade, ele brota de novo, aleluia. Esta árvore brota de novo, é o que a palavra de Deus nos fala aqui no verso 13, sobre esta árvore. Deus estava dizendo: olha, está acontecendo isso tudo com o meu povo, eles vão passar por uma situação terrível, mas o seu toco, se tiver um toco para fora, como o carvalho terebinto, vai florescer, vai nascer de novo, vai novamente renovar as suas folhas, ela vai se tornar uma árvore forte, porque é do Senhor que vem esta oportunidade de renascermos. Muitos dos crentes em Jesus, nas igrejas, em muitas igrejas, deveriam aprender com esta, como nós nesta noite estamos ouvindo o Senhor falar, aprender com estas duas árvores, o carvalho e o terebinto. Porque o que mais nós temos encontrado nos dias de hoje, irmãos, são pessoas com raízes superficiais, sem resistências às situações da vida. Quando Deus os coloca em provações, e quando essas provas vêm, mais ainda causam mal aos outros, porque não têm raízes. Alguns podem dizer que os problemas da vida, ou que as provações, são como castigos de Deus. Tem muitas pessoas que dizem isso. Mas as provas, elas são uma oportunidade de Deus na nossa vida, para nos fazer renascer novamente, para nos levar a uma nova história. Se você hoje está passando por uma prova difícil no seu trabalho, ou se você está passando por uma prova difícil na sua família, se você está passando por alguma prova difícil com algum ente querido, um filho,
talvez com a esposa, talvez você está passando por uma prova difícil financeiramente. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se firma nesta noite, se agarra nesta palavra, lembra que o Senhor nos fala que ainda que passemos por um vale difícil, Ele como nosso pastor, Ele vai estar conosco, Ele vai nos proteger, Ele vai nos tirar do vale, ainda que a tempestade venha, ainda que eu passe uma luta, uma noite inteira lutando, mas no dia seguinte, a bonança tem que chegar, porque é assim que o Senhor determina na nossa vida, aleluia. O carvalho e o terebinto, eles são duas árvores muito resistentes a baixas temperaturas, são resistentes ao inverno, as suas folhas não caem com o frio, são firmes, enquanto todas as outras árvores do bosque estão entregando os pontos já estão desistidas, sequinhas, só em galhos, caidinhas, cheias de frio, de neve sobre elas. O carvalho e o terebinto estão lá revigorados, com as suas folhas verdinhas, eles estão ali diante de toda aquela floresta reinando, governando debaixo do poder desse renascimento que vem sobre eles, aleluia. Assim será sobre a nossa vida também. O inverno tem tempo, querido irmão, para começar na nossa vida, mas o inverno também tem tempo para terminar na sua vida, e depois do inverno vai chegar a primavera de Deus, anunciando que os frutos estão vindo sobre a sua vida, aleluia. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo de ouvir a voz de Deus. Você vai permanecer firme? Quando chegarem as provas e as lutas, você vai permanecer firme ou você vai entregar os pontos? Permaneça firme, meu irmão. Não é simples. Eu sei que não é fácil, porque algumas tempestades, irmãos, alguns invernos parecem que demoram para acabar na nossa vida. Algumas tempestades duram anos. Porém, o desejo de Deus é que nós sejamos assim como o carvalho, que as nossas raízes sejam bem profundas, que nós sejamos como a azinheira, que nós tenhamos essa resistência. Quanto mais sofremos, quanto mais nós somos esfolados pelas lutas, quanto mais nós somos ali arranhados pelas provas da vida, quanto mais nós sentimos a dor de ser arrancadas as cascas do invólucro da nossa história, mais perfume nós liberamos, aleluia, mais remédio para as nações da terra nós liberamos, curamos as pessoas, porque é assim que o Senhor tem feito em cada um de nós, aleluia. Quando Deus compara os seus filhos a um terebinto e a um carvalho, Ele sugere que é assim que as coisas deveriam ser, mesmo quando atacados por qualquer situação, seja natural, como uma tempestade, como eu já disse, pelos ventos fortes, pelas queimadas da vida, pelo machado do lenhador, porque o texto nos mostra um carvalho que estava só no toco. Ele não foi poupado do machado do lenhador, mas eles se determinaram a permanecer fiel. Eles se determinaram a permanecerem nas suas posições, tanto o carvalho como o terebinto. E mesmo tendo sido derrubados por causa das raízes profundas de cada um deles, será muito difícil de arrancarem o seu toco. Aleluia. E o seu toco é o que fica. É isso que vai fazer que seja levantado uma nova árvore pelo poder do Senhor.